E aí, galera, Pota concurseiro na área. Orações subordinadas substantivas. Para alegrar essa segunda-feira, né? Bom, aqui as siglas que a gente vai usar, né? Oração subordinada substantiva subjetiva, que é o S, objetiva direta é o AD, objetiva indireta é o AI, CN completiva nominal, P predicativa e A é a positiva, que normalmente é aquela dos dois pontos, né? A positiva, que é a mais fácil, tá? Galera, quem tá chegando pela primeira vez aí, né? Deixa o like, se inscreve, porque aqui é o canal para você aprender mesmo, muita coisa. Então vamos lá, vamos à guerra, né? São 200. Vamos lá, o mais importante é isso. Só lembrando que quando você troca por isso, né, o que e o se são conjunções subordinativas integrantes. Mas a gente viu isso na função do que? A palavra que, né? Aqui é uma oração subordinada substantiva. O que acontece aqui? Ela está ligada pelo verbo ser e tem determinante aqui na frente. Ligada pelo verbo ser com determinante é predicativa. O determinante é um artigo ou um pronome, beleza? Ó, o ideal seria isso, mesma coisa, ó. Ligada pelo verbo ser com determinante. Oração subordinada substantiva predicativa. O certo é isso. Se o certo é isso, ela está ligada pelo verbo ser com determinante. Oração subordinada substantiva predicativa. Nossa esperança é isso. Ela está ligada pelo verbo ser com determinante. No caso, o determinante agora é um pronome. Então, ela é uma oração subordinada substantiva predicativa. Não é segredo isso. Se não é segredo isso, como que eu arrumo? Isso não é segredo. Se eu coloquei que isso não é segredo, é porque o isso faz papel de sujeito. Então aqui eu tenho a oração subordinada substantiva subjetiva. Lembrando que a oração aqui da frente é a oração principal, beleza? Essa aqui é a oração principal, tá? Vamos embora. Na vida, o essencial é isso, que saibamos amar. O essencial é isso. Então ela está ligada pelo verbo ser com determinante. Oração subordinada substantiva predicativa. Convém isso. Se convém isso, vai dar o quê? Isso convém. Se vai dar isso convém é porque o isso faz papel de sujeito. Então ela é subjetiva. Aqui é a oração principal, né? Oração subordinada substantiva subjetiva. OSSS. Seria ótimo que todos se dedicassem mais. Seria ótimo isso. Se seria ótimo isso, eu vou arrumar o quê? Isso seria ótimo. Aí o isso faz papel de sujeito. Se fizer papel de sujeito, é subjetivo. Aconteceu isso. Se aconteceu isso, o que eu posso organizar? Isso aconteceu. Se isso aconteceu, é porque o isso faz papel de sujeito. Então é oração subordinada substantiva subjetiva. Só desejo uma coisa, 2 pontos. Isso, que vivam felizes. Então, essa é a oração subordinada substantiva apositiva. E aqui nós temos a nossa querida e amada oração principal. Beleza? Vamos lá. Não é necessário isso. Se não é necessário isso, é porque isso não é necessário. Então é uma oração subordinada substantiva subjetiva, porque o isso faz papel de sujeito. No registro do cartório, vírgula, consta isso. O que eu vou arrumar? Vai ficar o quê? Isso consta no registro do cartório. Então é oração subordinada substantiva subjetiva, porque o isso faz papel de sujeito. Aqui já vai aparecer uma nova, né, hoje, né? Elas admitiram que não estudaram. Elas admitiram isso. Só que aqui tem uma leve diferença. Por quê? Porque na oração principal, na frente, tem sujeito. Então é aquela história que eu vou falar a primeira vez hoje, ó. Tem sujeito na frente. E elas admitiram o quê? Ó, tem sujeito perguntou o quê? É OD. Oração subordinada substantiva objetiva direta. Até rima, né? Tem sujeito perguntou o quê? OD. Minha maior vontade era isso.
Se minha maior vontade era isso, você vê que ela está ligada pelo verbo ser com determinante. Voltou a ser a predicativa. Oração subordinada substantiva predicativa, ligada pelo verbo ser com determinante. Desejo apenas uma coisa, 2 pontos. Isso. O 2 pontos vai chamar quem? A positiva. Oração subordinada substantiva apositiva, que é aquela que faz papel de aposto, né? Aposto da oração principal. Ok. Vamos lá. 16. O professor afirmou isso. Aí aqui vai repetir o quê? O sujeito aqui na frente é o professor. O professor afirmou o quê? Aí vai entrar naquela história. Tem sujeito que perguntou o quê? É o AD. Oração subordinada substantiva objetiva direta. O pai queria isso. O pai queria isso. Perceba que o sujeito aqui é o pai. Aí tu vai falar assim, o pai queria o quê? Tem sujeito que perguntou o quê? É o AD. Oração subordinada substantiva objetiva direta. Eu informo-lhes isso. Tem sujeito na frente, que é oculto. Eu informo o quê? Quem informa alguma coisa. Informa a alguém. Sim. Mas quando eu falei eu informo o quê? A resposta é isso. Então essa oração faz papel de OD. Oração subordinada substantiva objetiva direta. Poto, informar é verbo transitivo direto e indireto. Porque quem informa alguma coisa a alguém. Isso aqui é um OI. Beleza? O mais importante é isso. Aí tu vai falar o que para mim? Ligada pelo verbo ser com determinante. Predicativa. Oração subordinada substantiva predicativa. Essa é uma que eu estou insistindo bastante, né? O acreditava-se que a terra fosse imóvel. Acreditava-se isso. Aí você vai falar, eu pensei que quem acredita em alguma coisa ou em alguém. Mas não, esse exemplo é do Segala, tá? É o acreditar no sentido de imaginar. Imaginava-se isso. Se imaginava-se isso era imaginado. Então, eu preciso saber que esse ser é PA, é partícula passivadora. Imaginava-se isso era imaginado. Então, aqui faz papel de sujeito. Lembra? Se tem partícula passivadora, tem sujeito, porque isso era imaginado. Então, é uma oração subordinada substantiva subjetiva. Essa é boa, hein? Essa é boa. Eu sei que tem gente, galera que já está estudando comigo há mais tempo, já está calejada, né? Mais uma vez. A população espera isso. Se a população espera isso, tem sujeito na frente, que é a população. População espera o quê? Mais uma vez. Tem sujeito que perguntou o quê? É o AD. Oração subordinada substantiva objetiva direta. Seria preciso isso. Se seria preciso isso, como é que eu vou arrumar? Vai ficar o quê? Isso seria preciso. Se isso seria preciso, isso faz papel de quê? Sujeito. Então é oração subordinada substantiva subjetiva. Eu sinto isso. Se eu sinto isso, já tem um sujeito aqui na frente. Aí tu vai falar assim, eu sinto o quê? Mais uma vez, tem sujeito que perguntou o quê? É o AD. Oração subordinada substantiva objetiva direta. Eu roguei aos presentes isso. O roguei aí é como se fosse a mesma coisa que eu pedi, porque você roga alguma coisa a alguém. Então, eu roguei o quê? Isso. Tem sujeito que perguntou o quê? É o AD. Oração subordinada substantiva objetiva direta. E eu roguei a quem? Aos presentes. Objetiva indireta. Todos questionaram isso. Todos é o sujeito. Todos questionaram o quê? Isso. Oração subordinada substantiva objetiva direta. Tem sujeito que perguntou o quê? O AD. Tá vendo? Aqui é aquela história do quando. Porque quando apareceu o quando na prova, ou ele vai poder introduzir uma oração subordinada substantiva objetiva direta, ou ele vai introduzir uma oração subordinada adverbial temporal. E também já foi falado no canal, né? Quando é que vai ser temporal? O temporal vai ser quando puder trocar por assim que, né? Quando começou a chover, assim que começou a chover, logo que começou a chover, aí é a oração subordinada adverbial temporal. Tá, beleza. Só uma coisa sabemos, 2 pontos. Isso. 2 pontos é a positiva, né? Oração subordinada substantiva apositiva, né? Eu afirmo isso. Se eu afirmo isso, eu afirmo o quê?
Tem sujeito, perguntou o quê? É OAD. Oração subordinada, substantivo, objetiva, direta. Eu só quero uma coisa, 2 pontos, que você passe. Eu só quero uma coisa, 2 pontos, isso. Oração subordinada, substantiva, apositiva. Ok. Agora aqui é a maneira do urge, né? Urge isso. Urge é o mesmo que é urgente. Então, quando ele fala urge isso, a arrumação é isso urge. Aí o isso faz papel de quê? Sujeito. Oração, subordinado, substantiva, subjetiva. Ó, sempre que começar com convém, vai dar subjetiva. Então vai ficar o quê? Convém isso. Se convém isso, eu vou dizer o quê? Isso convém. Aí o isso faz papel de sujeito. Subjetivo. Oração, subordinada, substantiva, subjetiva. Minha vontade é que conquistes a vaga. Minha vontade é isso. O é o verbo ser, então ela está ligada pelo verbo ser com determinante. Ligada pelo verbo ser com determinante é predicativo. Oração, subordinado, substantiva, predicativo. Ela me recomendou isso. Ela é o sujeito. Ela me recomendou o quê? Ó, tem sujeito, perguntou o quê? É OAD. Oração, subordinado, substantivo, objetiva direta. Aí você vai falar para mim assim, Pota, quem recomenda alguma coisa a alguém. Concordo. Recomendar é um verbo transitivo direto e indireto. Então esse mezinho aqui é um aí. Ela recomendou alguma coisa a mim. Tá ok? Então essa oração faz papel de OD e o me é o meu querido e amado aí. Foi necessário isso. Olha lá o interviesse, ó. É interviesse. Se tivesse intervisse, está errado. Na folha de verbo tem isso. Foi necessário isso. Então, isso foi necessário. Subjetiva. Oração, subordinado, substantiva, subjetiva. Porque faz papel de sujeito. O professor disse isso. O professor disse isso. Tem sujeito aqui na frente, que é o professor. O professor disse o quê? Isso. Então, é uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Por quê? Tem sujeito na frente e perguntou o quê? É OAD. Minha esperança é que todos passem. Minha esperança é isso. O é o verbo ser. E aqui é o determinante. Então, ela está ligada pelo verbo ser com determinante. É a predicativa. Oração, subordinada, substantiva, predicativa. Vamos lá. É preciso isso. Se é preciso isso, eu vou dizer que isso é preciso. Então, o isso faz papel de sujeito. Oração, subordinada, substantiva, subjetiva. Seria desejável isso. Seria desejável isso. Não pode perguntar o que aqui e botar OD, não. Porque você só pode perguntar o que se tiver sujeito na frente. Então, se eu falo que seria desejável isso, a arrumação vai ser e isso seria desejável. Aí o isso faz papel de sujeito. Então, é oração, subordinado, substantiva, subjetiva. Ó, ele confessou isso. Ele confessou, ó, o ele é o sujeito. Tem sujeito na frente. Aí qual é a pergunta que vai fazer? Ele confessou o quê? Tem sujeito perguntou o quê? É OAD. Oração, subordinado, substantivo, objetiva, direta. Não sei se tudo dará certo. Não sei isso. O sujeito está oculto aqui, né, Pota? Sujeito oculto, implícito, desinencial ou elíptico. Vai ter folha de sujeito também, Pota? Vai. Eu não sei o quê? Então, tem sujeito que perguntou o quê? É OAD. Oração, subordinado, substantivo, objetiva direta. Aí essa daqui é a maneira, que quem já está mais acostumado, né, com o Pota ou ao Pota, porque acostumado é a com, né, a regência. Se o mar é bonito, não sei. Essa aí é a D invertida. Ó, eu não sei isso. Eu não sei o quê? É igual a 39, só que está invertida. Então a oração principal está aqui, né? Aqui a oração principal está aqui. Essa é a oração, subordinado, substantivo, objetiva, direto. Pota, quando troca por isso, o ser é conjunção integrante, né? Aqui e aqui, né? Assim como o que? Tá na função do ser, já tá no canal. Olha lá, outra ordem invertida. Todo mundo, que é o sujeito, sabe isso. Se todo mundo sabe isso, todo mundo sabe o quê? Quem sabe, sabe alguma coisa. Então, tem sujeito que perguntou o quê? Objetiva direta. Fala-se isso. Se fala-se isso, eu vou dizer o quê? Isso é falado.
Fala-se isso, isso é falado. Quando faz essa inversão, o que o C é? PA, partícula passivadora. Lembre-se sempre, se tem partícula passivadora, tem sujeito, tá? E sempre que houver partícula passivadora, a voz é passiva sintética ou pronominal. Isso aí vai estar na aula de vozes verbais. A gente vai falar bastante isso. Mas vamos lá, fala-se isso, isso é falado. Então, se tem partícula passivadora, tem sujeito, essa oração faz papel de sujeito, é subjetiva. É necessário isso. Se é necessário isso, o que eu vou arrumar? Isso é necessário. Sujeito, subjetiva. Oração, subordinado, substantivo, subjetiva. Catarina, que é o sujeito, viu então isso. Catarina viu isso. Catarina viu o quê? Quem vê o quê? Viu a D, né? Oração, subordinado, substantivo, objetiva direta. Por quê, Potter? Tem sujeito, perguntou o quê? É o AD. Olha o parece. Sempre que tivesse parece que, é subjetiva. E ele pode estar embaralhado, que a gente vai ver aí também, né? Parece isso. Se parece isso, qual é a arrumação? Isso parece. Aí o isso faz papel de sujeito. Oração, subordinada, substantiva, subjetiva. É claro isso. Se é claro isso, eu vou dizer o quê? Isso é claro. Se isso é claro, é porque o isso faz papel de sujeito. Oração, subordinada, substantiva, subjetiva. Ok? Ó, as estudantes estavam cientes disso. E agora rolou preposição, ó, porque D mais isso faz disso. Aí elas estavam cientes de quê? A pergunta está saindo do cientes. Cientes é nome, porque cientes é adjetivo. Quando a pergunta sai do nome com preposição, é a completiva nominal. Oração, subordinada, substantiva, completiva nominal. Cientes é nome, é adjetivo. Agora olha a diferença para essa aqui, a 48. O soldado insistia em que a prisão fosse feita. Aí o soldado insistia nisso. Aí beleza, o soldado está aqui. O soldado insistia em quê? A pergunta já está aqui, ó. Em quê? Então você vê que agora a pergunta é regida de preposição, só que ela é feita ao verbo. Que verbo transitivo indireto. Você insiste em alguma coisa. Ah, então agora é objetiva indireta. Sim, objetiva indireta. Oração, subordinado, substantivo, objetivo indireto. As duas têm uma particularidade. A pergunta é regida de preposição. A diferença é que a completiva nominal, a pergunta sai do nome. E a objetiva indireta, a pergunta sai do verbo. Olha só. Eu não me oponho a que você viaje. Eu não me oponho a isso. Aí a pergunta é, eu não me oponho a quê? Eu não me oponho a quê? Isso aqui é um verbo. Verbo transitivo indireto. Quem se opõe a um OI. Então aqui é uma oração subordinada, substantivo, objetivo indireto. Ó, eu sou favorável a isso. Eu sou favorável a que o prendam. Aí tu vai falar, sou favorável a quê? Favorável é um adjetivo, né? Perguntou para o adjetivo, né, que é um nome, regido de preposição, vai dar CN. Oração, subordinada, substantiva, completiva, nominal. Estava convencido disso. Aqui nós temos aquele trio, né? Convencido, convicto e certo. Se você está convencido disso, convicto disso ou certo disso, é CN. Oração, subordinado, substantiva, completiva, nominal. Mariana teve a sensação disso. Aí tu vai falar, sensação de quê? Também CN. Aqui tem o ter, substantivo abstrato, CN. Clássica, né? Vai aparecer uma penca aí. Zé Grande tinha a impressão disso. Ele tinha a impressão de quê? Ou seja, ó, ter, substantivo abstrato, CN. Que impressão é nome? Tínhamos medo disso. Outra, Pota. Outra. Ó, ter medo de quê? CN. Você tem medo de CN. Ter abstrato CN. Ih, festa. O pai tinha certeza disso. Tinha certeza disso. Aí ele tinha certeza de quê? Ó, ter abstrato CN. Oração, subordinada, substantiva, completiva, nominal. Essa 56, ela é bem interessante. Muita gente erra. Por quê? Porque o cara vai falar assim, ó, o historiador convenceu as autoridades disso.
Aí ele se leva, ele se deixa levar, porque autoridades é um nome. Só que a pergunta não sai do autoridades, sai do convencer. Ó. Ele convenceu quem? As autoridades, que é o AD. Agora não é autoridade de quê? É convenceu de quê? Você tem que gravar a regência do convencer. Quem convence, convence alguém de alguma coisa. Ah, então é um verbo transitivo direto e indireto, pô? Exatamente. Então essa oração é OI. Isso daí já caiu, ferrou uma galera. Oração subordinada substantiva, objetiva, indireta. Cuidado, hein? Ok. Tínhamos dúvidas disso. Voltou o quê? Ter abstrato CN. Oração subordinada substantiva, completiva, nominal. Aquele político aspira a isso. Ele aspira a isso. O aquele político é o sujeito, né? Ele aspira a quê? A isso. Ah, então, esse aspirar no sentido de almejar pede preposição a. Então, é verbo. Isso aqui é um verbo transitivo indireto. Aspira ao cargo, é oração subordinada substantiva, objetiva, indireta. Tranquilo? 59. Eu avisei-o disso. Então, eu estou avisando alguém de alguma coisa. Esse o aqui é o AD. Essa oração é uma oração subordinada substantiva, objetiva, indireta. Porque quem avisa, avisa alguém de alguma coisa. Ó, eu me lembro disso. Eu me lembro disso. Eu me lembro de quê? Ó, eu me lembro de quê? Quem se lembra de quê? De OI. Oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. Tenho esperança disso. O que nós temos aqui? Ó? Sujeito oculto. Ter abstrato CN. Ter abstrato CN. Clássica. O Estado necessitava disso. O Estado necessitava disso. O Estado, que é o sujeito, necessitava de quê? Disso. Oração subordinada substantiva, objetiva, indireta. Por quê? Porque quem necessita, necessita de OI. Verbo transitivo indireto. Beleza? Vamos lá, questão 63. O sociólogo estava esperançoso disso. Aí tu vai falar, ele estava esperançoso de quê? Então, esperançoso é um adjetivo. Sempre que perguntar para o adjetivo, é CN. Oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Ó, eu sou favorável a isso. Sou favorável a isso. Aí tu vai falar, pô, sou favorável a quê? Favorável é adjetivo, é nome. Então é uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Tudo depende disso. Aí tudo depende de quê? Tudo é o sujeito. Depende de quê? Depende de OI, né? A verdade é VTI e oração subordinada, substantivo, objetivo e indireta. Sempre que perguntar pro depender, vai dar OI. Essa aqui é maneirinha, ó. Tenho receio disso. Tenho receio disso. Receio é o mesmo que medo. Aí tu vai falar, pô, Pota, então aqui vai entrar aquela história, né? Ter abstrato CN. Oração subordinada substantiva, completiva, nominal. Não se pode duvidar disso. Não se pode duvidar disso. Não se pode duvidar de quê? Duvidar é verbo. Verbo transitivo indireto. Então aqui é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Eu não me lembrei disso. Eu não me lembrei de quê? Disso. Quem se lembra de OI, mané. Oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Pergunta regida de preposição feita ao verbo. O povo brasileiro tem consciência disso. Aí tu vai falar, o povo brasileiro tem consciência de quê? Ter abstrato CN, porque consciência é um substantivo abstrato. O professor disse isso. O professor disse isso. Aí o professor disse o quê? Isso. Ah, então tem sujeito que perguntou o quê? É o AD. Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Só para acrescentar, né?
mas não veio, porém não veio. Isso aqui é uma oração coordenada, sindética, adversativa. Então esse aqui é um período composto por coordenação e subordinação. E vai ter também período, tá? Períodos compostos. Ele se esqueceu disso. Quem se esquece de OI. Ele se esqueceu de quê? Se esqueceu de quê? Se esqueceu de OI. Oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Isso aqui é um verbo transitivo indireto, né? Esse C aqui a gente já falou, né? Ele é PIV, parte integrante de um verbo acidentalmente pronominal. A função do C foi falado, né? Era provável isso. Se era provável isso, como é que eu vou arrumar? Isso era provável. Então isso faz papel de sujeito. Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Aqui é a oração principal, né? Eu não tive dúvidas disso. Ter abstrato CN, ter abstrato CN. Oração subordinada, substantiva, completiva nominal, porque dúvidas é um substantivo abstrato. Agora, se eu digo que eu nunca duvidei disso, duvidei é verbo, no pretérito perfeito. Eu duvidei, tu duvidaste, ele duvidou. Então, nunca duvidei de quê? Disso. Então isso é uma oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. Porque duvidei é verbo transitivo indireto. VTI aí, clássico, né? Tenho confiança em que lutem. Tenho confiança nisso. Quem mais isso? Tu tem confiança em quê? Ou em quem? Aqui eu tenho ter, abstrato, CN. Oração subordinada, substantiva, completiva nominal. Desejo apenas isto. 2 pontos. Isso. Então aqui é 2 pontos, é a positiva, né, Potter? Oração subordinada substantiva, apositiva. Positiva. Nós somos favoráveis a isso. Somos favoráveis a isso. Aí somos favoráveis a quê? Já falou várias vezes, né? Favoráveis é adjetivo. Perguntou para o adjetivo, o que vai dar? CN. Oração subordinada substantiva, completiva nominal. A solução é isso. Então aqui ela está ligada pelo verbo ser com determinante. Ligada pelo verbo ser com determinante é predicativa. Oração subordinada substantiva, predicativa. Vamos que vamos. O único empecilho era isso. Isso aqui vai estar na ortografia também, ó. Empecilho. Mas aqui ela está. O era é o verbo ser. Lembra daquela história do verbo ser no pretérito imperfeito indicativo? Iava, era, vinha, tinha, punha e queria. Pretérito imperfeito indicativo. E tem um determinante aqui na frente. Então, ligada pelo verbo ser com determinante, é predicativa. Oração subordinada substantiva, predicativa. Podia botar só o P, né? Ninguém duvidou disso. Ninguém duvidou disso. Ninguém duvidou de quê? Olha o verbo duvidar aí, de novo. Naquela hora apareceu duvidei, né? Eu duvidei, tu duvidaste, ele duvidou. Quem duvida, duvida de alguém ou de alguma coisa. Então, essa é uma oração subordinada substantiva, objetiva, indireta. Estávamos certos disso. Estávamos certos disso. Estávamos certos de quê? Aqui nós temos aquele trio, né? Estávamos certos, estávamos convictos e estávamos convencidos. Essas 3 palavrinhas mágicas vão chamar CN. Convicto, convencidos e certos. Convicto, convencido e certo, tá? Vamos ver. Então é oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Tínhamos interesse nisso. Interesse nisso. Aí tínhamos interesse em quê? Oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Ter abstrato CN. Ter abstrato CN. Clássico isso, né? Olha o convém aí de novo. Convém isso. Se convém isso, vai dar isso convém. É sujeito. Mais uma vez eu vou falar.
Sempre que começar com convém, vai dar subjetiva. Já é manjado o troço, né? Olha o depender de novo. Tudo depende disso. Tudo depende disso. Depende de quê? Depende de OI, mané. Depende de OI. Oração, subordinada, substantivo, objetivo e indireta. Olha a OD invertida aí de novo. Ó. Eu não sei isso. Eu não sei isso. E essa é boa porque a gente tem que saber que a construção pode ser iniciada por uma conjunção integrante, porque tem gente que quando está cru, né, está muito inocente, a pessoa acha que esse ser aqui é uma conjunção condicional, nada a ver. Eu não sei isso. Oração, subordinada, substantivo, objetiva direta. O certo é isso. Então ela está ligada pelo verbo ser com determinante. Oração, subordinada, substantiva, predicativa. Ligada pelo verbo ser com determinante. Acontece isso. Já apareceu também esse negócio de acontece, né? Acontece isso. Como é que eu vou arrumar? Isso acontece. Então o isso faz papel de sujeito. Oração, subordinado, substantiva, subjetiva. Convenci-me disso. Eu me convenci de quê? Convenci-me é verbo. Isso aqui é um verbo transitivo indireto. Isso aqui é uma oração subordinada, substantiva, objetiva indireta. Ninguém sabe isso. Ninguém é o sujeito. Sujeito simples, hein? Ninguém sabe o quê? Ou seja, tem sujeito na frente, perguntou o quê? É OD. Tem sujeito na frente, perguntou o quê? É OD. É importante isso. Se é importante isso, como é que eu vou arrumar? Isso é importante. Se isso é importante, o isso faz papel de sujeito. Então é uma oração subordinada substantiva, subjetiva. A frente é sempre a oração principal. Tranquilo? Tive a impressão disso. Tive a impressão de quê? Já até apareceu isso, hein? Ó. Eu tive a impressão disso. Ter, abstrato, CN. Oração, subordinada, substantiva, completiva, nominal. Todos sabem que o homem é mortal. Todos sabem isso. Se todos sabem isso, o sujeito está aqui na frente. Todos, que é um pronome indefinido. Aí o cara vai falar assim, todos sabem o quê? Ou seja, tem sujeito na frente, perguntou o quê? É OD. Oração, subordinada, substantiva, objetiva, direta. Sabe-se isso. Se sabe-se isso, eu tenho que transformar para isso é sabido. Sabe-se isso é sabido. Pode esse ser PA? Partícula passivadora, mano. Se tem partícula passivadora, tem sujeito. E a oração que faz papel de sujeito é o quê? Subjetiva, pô. É igual comenta-se que ela está grávida. Comenta-se isso. Isso é comentado. Subjetiva clássica. Ele afirmou isso. Se ele afirmou isso, ele é o sujeito. Aí tu vai dizer para mim, ele afirmou o quê? Mais uma vez, tem sujeito que perguntou o quê? É OD. Oração, subordinado, substantivo, objetiva, direta. Tem sujeito que perguntou o quê? OD. Ele tinha esperança disso. Ele tinha esperança de quê? Então o sujeito está aqui. Só que aqui eu tenho ter, abstrato, CN. Oração, subordinado, substantiva, completiva, nominal. É conveniente isso. Se é conveniente isso, como é que eu vou arrumar? Isso é conveniente. Então o isso faz papel de sujeito. Se ele faz papel de sujeito, é oração, subordinada, substantiva, subjetiva. Sua mãe quer que você vá ao mercado. Sua mãe quer isso. Aí o sujeito é sua mãe. Qual é a pergunta que vai fazer aqui? Sua mãe quer o quê? Ela quer o quê? Ou seja, tem sujeito que perguntou o quê? OD. Oração, subordinado, substantivo, objetiva, direta. Bastava isso. Se bastava isso, como é que eu vou arrumar? Isso bastava. Então, o isso faz papel de sujeito. Se o isso faz papel de sujeito, é oração, subordinado, substantiva, subjetiva. Não pode você falar assim, eu botei bastava o quê? Aí eu botei OD. Não, meu Deus.
para perguntar o que tem que ter sujeito na frente, pô. Senão não dá, cara. Seria necessário isso. Se seria necessário isso, qual é a arrumação que eu vou fazer? Isso seria necessário. Então, isso faz papel de sujeito. Oração, subordinado, substantiva, subjetiva. Tenho necessidade de que façam este trabalho. Tenho necessidade disso. Aí tu vai falar, tenho necessidade de quê? Ter, abstrato, CN. Oração, subordinado, substantiva, completiva, nominal. O diretor não sabe isso. Ó, o diretor é o sujeito. Tá vendo o sujeito aqui na frente? O diretor não sabe o quê? Então, tem sujeito que perguntou o quê? É o AD. Oração, subordinado, substantivo, objetiva direta. Estou convencido disso. Estou convencido disso. Estou convencido de quê? Disso. Oração, subordinada, substantiva, completiva, nominal. Aqui é o trio, né? É o trio. Convicto, convencido e certo. Convicto, convencido e certo vai dar sempre CN. Dizem os cientistas isso. Aqui no início está fora de ordem, né? Porque a ordem é os cientistas, que é o sujeito, dizem isso. Os cientistas dizem o quê? Ou seja, tem sujeito na frente, perguntou o quê? É o AD. Oração, subordinada, substantiva, objetiva direta. Agora, se ele fala disse isso, se disse isso, eu vou trazer para quê? Isso é dito. Aí, quando eu falei disse isso é dito, você vai falar para mim, pô, TCC é PA, né? Partícula passivadora, sim. E se tem partícula passivadora, tem sujeito. Logo, portanto, conclusiva, né? Oração, subordinado, substantiva, subjetiva. Na verdade, eu gostaria de perguntar isso. Eu gostaria de perguntar o quê? Ou seja, tem sujeito que perguntou o quê? É o AD. Oração, subordinado, substantivo, objetiva direta. É óbvio isso. Se é óbvio isso, vai ficar o quê? Isso é óbvio. Então, o isso faz papel de sujeito. Se o isso faz papel de sujeito, é subjetiva. Então, é oração, subordinado, substantiva, subjetiva. Aqui é maneiro, ó, essa duplinha aqui, ó. Isso aqui é maneiro, ó. Comentou isso. Comentou isso, ou seja, ele comentou isso. Ele comentou o quê? Então, tem sujeito na frente, mesmo que oculto. Tem sujeito que perguntou o quê? É o AD. Então, é oração, subordinada, substantivo, objetiva direta. Agora, perceba a diferença para 108, ó. Comentou-se isso. Se comentou-se isso, eu vou dizer que isso foi comentado. Então, você tem a conclusão de que o C é uma partícula passivadora e que se tem partícula passivadora, tem sujeito. Oração, subordinada, substantiva, subjetiva, que é aquela que funciona como sujeito. Cara, essas duas são espetaculares. Olha só. Veja bem, ele era favorável a isso. Ele era favorável a isso. Tá vendo a preposição aqui, né? Ele era favorável a quê? Quando eu falo ele, podia ser eu, tá? Ele era favorável ou eu era favorável. Então, tá perguntando pro adjetivo com preposição. Aí tu vai falar CN, oração, subordinada, substantiva, completiva, nominal. Agora, perceba que a de baixo não tem a preposição. Era favorável isso. Era favorável isso. Aqui eu vou ter que arrumar o quê? Isso era favorável. Então, se isso era favorável, é porque o isso faz papel de sujeito. Então, aqui eu já teria uma oração subordinada substantiva, subjetiva. Muito cuidado com estas duas. Muito cuidado, tranquilo? Vamos lá, questão 111. Minha vontade é isso. Então, ela está ligada pelo verbo ser com determinante. Ligada pelo verbo ser com determinante é predicativa. Oração, subordinada, substantiva, predicativa. O mestre exigia isso. O mestre é o sujeito. Ele exigia o quê? Tem sujeito que perguntou o quê? É o AD.
oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Eu estava ansioso ou ele estava ansioso por isso. Estava ansioso por quê? Ou pelo quê? Então a pergunta está saindo do ansioso, que é um adjetivo. Ou seja, completiva nominal, né? Porque perguntou para o adjetivo, vai dar oração subordinada, substantiva, completiva nominal. Aqui, ó, a gente tem que lembrar a regência nominal do ansioso, né? O ansioso pode ser para, de ou por. Ansioso para depor. Mas isso aí é assunto para regência, né? Dir-se-ia isso. Se dir-se-ia isso, eu posso dizer que isso seria dito. O isso faz papel de sujeito. Aí você vai falar, caramba, Pota, dir-se-ia, esse se, que é uma partícula passivadora, está em mesóclise. Porque diria é futuro do pretérito. Então, quando o verbo está no futuro do pretérito ou no futuro do presente e não há palavra atrativa, a mesóclise é de rigor, tá? Então, a gente vai ver isso na colocação pronominal com mais profundidade. Mas dir-se-ia isso, isso seria dito. Isso faz papel de sujeito, oração, subordinada, substantiva, subjetiva. Até porque, para falar mais uma vez, se tem partícula passivadora, tem sujeito. Mais uma sequência aqui. Constatou-se isso. Se constatou-se isso, eu posso dizer que isso foi constatado. Quando eu falo que isso foi constatado, eu tenho a certeza de que esse se é PA. E se tem partícula passivadora, tem sujeito. Oração subordinada substantiva, subjetiva. Beleza? Ó, ignora-se onde se deu o acidente. Ignora-se isso. Se ignora-se isso, eu posso dizer que isso é ignorado. Se isso é ignorado, o isso faz papel de sujeito. Se ele, o se é PA, Pota? Sim, o se é PA. Ignora-se isso, isso é ignorado. Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Ó, eu suponho isso. Eu suponho isso. Eu suponho o quê? Aí vai entrar naquela velha história. Tem sujeito que perguntou o quê? É OD. Oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Ó, repetida. Mas isso aí é de propósito, né? Acreditava-se isso. Gente, tem que ir para a prova ciente. É um acreditava-se no sentido de imaginava-se. Imaginava-se isso. Isso era imaginado. Esse se é uma partícula passivadora. Se tem partícula passivadora, tem sujeito. Então é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, tá? Esse exemplo é do Segala, tá, gente? Só olhar lá que você vai ver. Aqui nós temos uma situação bem interessante. Acho que vai aparecer outras vezes. A expectativa é disso. Aí tu vai falar, tem uma preposição aqui. Essa é a chamada preposição expletiva ou de realce. Essa preposição expletiva ou de realce, ela vai acontecer quando você tem um verbo ser antes. Você pode tirar ela. A expectativa é isso. Então, o que acontece aqui? O que tem que prevalecer? Que ela está ligada pelo verbo ser com determinante. Então, ela é uma oração subordinada substantiva predicativa. Eu costumo falar sempre o quê? Cuidado com a predicativa que apresenta preposição expletiva ou de realce. Também do Segala, tá? Meu desejo era isso. Se o meu desejo era isso, o era é o verbo ser, tá ligada pelo verbo ser e tem um determinante. Então ela é uma oração subordinada substantiva predicativa. Às vezes sucedia isso. Esse sucedia é o mesmo que acontecia. Você pode pensar assim. Você pode dizer que isso sucedia às vezes ou isso acontecia às vezes, fazendo com que o isso esteja em papel de sujeito. Se ele está com papel de sujeito é porque é subjetiva. Oração subordinada substantiva subjetiva. Ok? E de novo, estou convencido disso. Se eu estou convencido,
Eu estou convencido de que. Então aqui nós temos um trio, né? Convencido, convicto e certo. Que eu já falei desse trio. Esse trio vai chamar sempre o quê? CN. Oração subordinada substantiva, completiva, nominal. É o trio do CN, né? A impressão, ó, de novo, ó. Olha aí, ó. A predicativa com a preposição expletiva ou de realce. Você pode tirar essa preposição aqui, porque você vai ter que falar. A impressão é isso. Então ela está ligada pelo verbo ser com determinante. Oração subordinada substantiva predicativa. Então, se cair isso na prova, é uma coisa bem específica, né? Ele chegar para você e falar, sei lá, assinale a alternativa que apresenta uma oração subordinada substantiva predicativa com uma preposição expletiva, preposição de realce. Vai ser bem, né? Quem nunca viu, pode ter certeza que vai olhar e vai falar, que porra é essa? Vamos lá. Lembre-se disso. Lembre-se de quê? Quem se lembra de OI. Oração subordinada, substantivo, objetivo e indireta. Estava convencido disso. De novo, ó, convencido, convicto e certo. CN, mané. Oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Mesma coisa, oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Convicto, convencido e certo. CN. Sabemos isso. Sabemos isso. Nós sabemos isso. Nós sabemos o quê? Então aqui vai entrar naquela velha história, né? Tem sujeito e perguntou o quê? É OD. Oração subordinada, substantivo, objetiva direta. É justo isso. Se é justo isso, como é que eu vou arrumar? Isso é justo. Se isso é justo, o isso faz papel de sujeito. Quem é que faz papel de sujeito? Oração subordinada, substantiva, subjetiva. É a que faz papel de sujeito. Deixa eu escrever aqui, ó, subjetiva. Ok? Eu percebi isso. Eu percebi isso. Aí tu vai falar, eu percebi o quê? Ah, por que eu tomei liberdade de perguntar o quê? Porque tem sujeito na frente. Tem sujeito na frente, perguntou o quê? É o AD, pô. Fácil, né? A verdade é que todos estavam prontos para a prova. A verdade é isso. Então ela está ligada pelo verbo ser e tem um determinante aqui na frente. Oração subordinada substantiva predicativa. Ligada pelo verbo ser com determinante predicativo. Não é necessário isso. Se não é necessário isso, como é que eu vou lembrar? Como é que eu vou arrumar, né? Isso é necessário. Então, isso faz papel de sujeito. Oração subordinada substantiva subjetiva. Ok. O sujeito lembrou-se disso. Lembrou-se disso. Já falei ainda há pouco. Ele lembrou-se de quê? Quem se lembra de OI. Ah, então isso aqui é uma oração subordinada substantiva, objetiva, indireta. Os torcedores estavam esperançosos disso. Aí tu vai falar para mim assim, eles estavam esperançosos de quê? Esperançosos é um adjetivo. Perguntou para o adjetivo o que vai dar? CN. Oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. O vendedor, que é o sujeito, concluiu isso. O vendedor concluiu o quê? Mais uma vez, tem sujeito na frente, perguntou o quê? É o AD. Oração subordinada substantiva, objetiva, direta. O rapaz necessita disso. O rapaz necessita de quê? Necessita é verbo transitivo indireto. Quem necessita, necessita de OI. Ah, então essa oração toda seria oração subordinada substantiva, objetiva e indireta. O importante seria isso. O importante seria isso. O que o seria é? É o verbo ser no futuro do pretérito. Então ela está ligada pelo verbo ser com determinante. Oração subordinada substantiva predicativa, ligada pelo verbo ser com determinante.
Meu chefe estava convicto disso. Meu chefe estava convicto de quê? Aí aqui vai entrar na velha história, né? O trio: convicto, convencido e certo. CN. Oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Ele notificou os réus disso. Boa essa, hein? Maneira. Ó, ele notificou quem? Os réus. Objeto direto. E notificou de quê? Disso. Isso aqui é objeto indireto, tá? Ah, tem a ver com a regência do notificar? Tudo a ver. Porque quem notifica, notifica alguém de alguma coisa. Então ele pede o de e o aí. Então cuidado, hein? Que é uma... Nunca caiu, né? Acontece, já apareceu. Acontece isso. Se acontece isso, como é que a gente fala naturalmente? A gente fala assim, ah, isso acontece. Quando a gente fala isso acontece, é porque o isso faz papel de sujeito. Então é oração subordinada substantiva, subjetiva. Sabe-se isso. Se sabe-se isso, já apareceu essa. Vai ficar o quê? Isso é sabido. Aí você vai falar para mim, Pota, aquele se lá é PA, né? Sim, sabe-se isso, isso é sabido. Se tem partícula passivadora, tem sujeito. Então é oração subordinada substantiva, subjetiva. Seria conveniente isso. Se seria conveniente isso, como é que eu vou arrumar? Isso seria conveniente. Aí o isso faz papel de sujeito. Oração subordinada substantiva, subjetiva. Minha esperança era isso. O era é o verbo ser. Verbo ser no pretérito imperfeito do indicativo. E aqui nós temos o determinante. Lembrando mais uma vez que o determinante pode ser um artigo ou um pronome. Então, se ela estiver ligada pelo verbo ser com determinante, ela é uma oração subordinada substantiva predicativa. Vamos lá. Seu receio era isso. Se seu receio era isso, ela está ligada pelo verbo ser com determinante. Oração subordinada substantiva predicativa. Ó, mais uma vez, a expectativa é de que a safra agrícola aumente. O que tem que chamar a atenção sua é que essa preposição não é pedida por ninguém, porque o verbo ser não pede preposição de. Então, isso é o indício de que nós temos uma preposição expletiva ou de realce. Então, a expectativa é isso. Então, ela está ligada pelo verbo ser com determinante. Oração subordinada substantiva predicativa. Ok? Os pais não se opunham a isso. A gente já viu essa hoje, né? Do se opor. Eles não se opunham a quê? Então, esse opor-se a é VTI, mano. Então, vai chamar o quê? Olha aí, já caiu essa, né? Oração subordinada substantivo, objetivo indireto. Vai aparecer, né? Só desejo uma coisa, 2 pontos. Isso. Aqui nós temos os 2 pontos que chamam a positiva. Oração subordinada substantiva apositiva, que é aquela que funciona como aposto da oração principal. De novo, estava convencido disso. Eu ou ele. Mas aqui a gente já falou diversas vezes, né? É convencido, convicto e certo. CN, oração subordinada substantiva completiva nominal. CN, tá? Não sou quem você pensa. Não sou isso. Essa é uma das mais maneiras para cair na prova, né? Diferente. Por quê? Porque eu não sou isso. Essa aí é uma predicativa que não está naquela história de falar assim, ligada pelo verbo ser com determinante. Essa é uma exceção. Essa merece uma atenção especial. Se eu digo não sou isso, eu vou dizer que eu não sou, tipo, eu não sou inteligente, eu não sou feio, eu não sou bonito. Quem entrar aqui faz papel de PS, porque o sou é verbo de ligação, essa oração faz papel de PS. Então ela é predicativa. Essa é bem rara. Nunca caiu. Agora essa não, essa já caiu 500 vezes.
Eu sou favorável a isso. Aí tu vai falar para mim, sou favorável a quê? Favorável é adjetivo. Perguntou pro adjetivo? CN. Essa é manjada. Essa também é boa, ó. Porque aí o que acontece? No livro também está escrito isso. Eu jamais pensei fosse tão bom assim. Eu jamais pensei, eu jamais imaginei. E aí, o que tem de particular aqui? Que a conjunção integrante, ela está implícita. Jamais pensei que fosse tão bom assim. Então, eu jamais imaginei o quê? Tem sujeito que perguntou o quê? É OAD. Oração, subordinado, substantivo, objetiva direta. E a conjunção integrante está elíptica, né? Ela está omitida. Aqui costuma falar assim, pode haver a elipse da conjunção integrante. A elipse da conjunção integrante é a ausência da conjunção integrante. Então, ó, elipse da CI. Cuidado com essa, hein? Essa também é bem legal, para você acertar e o seu concorrente errar. Ó, essa é muito boa, espetacular. As carnes parece que estão estragadas. Tá vendo? Parece que? Tem gente que já tá careca de saber. Vai dar o quê? Subjetiva. Por quê? Você tem que arrumar. Pega o parece que e taca para frente, né? Parece que as carnes estão estragadas. Aí o que você vai dizer? Parece isso. Se parece isso, vai ficar isso parece. Então é oração subordinada substantiva subjetiva. Ó, para ser mais focado ainda. Sempre tiver o parece que, se tiver assim na frente, parece que, parecia que, é porque é subjetiva, tá? Tem nada de predicativa, nem objetiva direta, né? Totalmente fumado. Em qual das alternativas o C introduz oração subordinada substantiva? Tem que trocar por isso. Só a mãe sabe isso. Só a mãe sabe isso. Só a mãe sabe isso. Essa já é a conjunção integrante, porque é oração subordinada substantiva objetiva direta. Só a mãe sabe o quê? Então isso aqui é oração subordinada substantiva objetiva direta. Ó, não saia se você está cansado. Esse C aqui é o C do já que. Tipo, já que você está cansado, não saia. É causal essa, tá? Oração subordinada adverbial causal. Ele só votará nas eleições se chegar a tempo, caso chegue a tempo. Oração subordinada adverbial condicional. E a mesma coisa aqui, ó. Eu compraria a casa se ela estiver em bom estado, ou seja, caso ela esteja em bom estado. Oração subordinada adverbial condicional. Beleza? A verdade é isso. Se a verdade é isso, ela está ligada pelo verbo ser com determinante. Ligada pelo verbo ser com determinante, a gente já viu 500 vezes, né? Essa é brinde. Predicativa. Assinale a alternativa que contém oração subordinada substantiva. É necessário isso. Se é necessário isso, é porque isso é necessário. É uma oração subordinada substantiva subjetiva. Agora, olha bem aqui as outras aqui interessantes, ó. A cobra é um animal que se arrasta. Esse que é um pronome relativo que está retomando o animal. Então, a cobra é um animal se arrasta. Então, se a oração contém pronome relativo, ela é uma oração subordinada adjetiva. E no caso, ela é o quê? Restritiva, porque ela não tem a vírgula, né? Ok. Ó, as pernas tremiam porque ele tinha medo. Essa aqui é a oração subordinada adverbial causal. É esta a verdade, ninguém contestou a verdade. Esse que também é um pronome relativo. Então, ela é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Beleza? Tranquilão aqui, né? Vamos lá, questão 155. Que guerra, hein? A oração subordinada substantiva subjetiva no período. Opa, é A, né? Decidiu-se isso. Se decidiu-se isso, isso foi decidido. Então, esse C é PA.
Se tem partícula passivadora, tem sujeito. Essa já é subjetiva. Um sistema tributário obsoleto não permite isso. Então, ele não permite o quê? Tem sujeito, perguntou o quê? É o AD. A prefeitura necessitava disso. Quem necessita, necessita de OI. Ninguém tem dúvidas disso. O que nós temos aqui? Ó, ter substantivo abstrato, CN. Alguns prefeitos temiam isso. Ó, alguns prefeitos é o sujeito. Eles temiam o quê? Tem sujeito na frente, perguntou o quê? É o AD. Mole, né? Qual o período em que há oração subordinada substantiva predicativa? Predicativa é ligada pelo verbo ser com determinante. Meu desejo é isso. Já? Ó, ligada pelo verbo ser com determinante. Predicativa. Bananetes. Sou favorável a isso. Favorável a CN, mané. Oração subordinada substantiva completiva nominal. Desejo-te isto, que sejas feliz. A positiva. A positiva é a das mais fáceis, né? Beleza. Essa aqui é diferente, ó. O aluno que estuda consegue superar as dificuldades do vestibular. Esse que é um pronome relativo, porque ele está retomando o termo o aluno. O aluno consegue superar as dificuldades do vestibular é a nossa querida e amada oração principal. O aluno estuda é uma oração subordinada, adjetiva, restritiva. Beleza? É necessário isso. Se é necessário isso, é porque isso é necessário. É uma oração subordinada substantiva subjetiva. Beleza? Assinale a alternativa que apresenta a mesma classificação da oração acima. Tá bom. Eu disse muitas mentiras, mas a verdade é isso. Aqui é predicativa, porque ela está ligada pelo verbo ser e tem determinante. Vou botar só o P da predicativa. O funcionário não sabe isso. Se ele não sabe isso, o funcionário não sabe o quê? Tem sujeito que perguntou o quê? É o AD. Também não é essa. Margarida respondeu à mãe isso. Margarida respondeu o quê? Isso, que é o AD. E respondeu a quem? A mãe, ao pai, que é o OI. Então, a subjetiva tem que ser essa. Então, essa questão está anulada. Vamos ver. Percebe-se isso. Se percebe-se isso, eu posso dizer que isso é percebido. O ser é uma partícula passivadora. Aí, se tem partícula passivadora, tem sujeito. Então, essa era a subjetiva. Beleza? Marque a opção que contém oração subordinada substantiva completiva nominal. Tanto eu como Pascoal tínhamos medo disso. Já? Que isso, Dedé? Tínhamos medo de quê? Ter abstrato CN. Marquei. Ó, era preciso que ninguém desconfiasse. Era preciso isso. Essa seria subjetiva, porque isso era preciso. Que ninguém desconfiasse do nosso conluio. Isso aqui seria um OI, né? Quem desconfia de alguém, mas está tranquilo. A oração eu já marquei. Para encurtar a história, patrãozinho, ó patrãozinho. Para encurtar a história, ó patrãozinho. Faltou um acento aqui no história, né? Achamos Pedro Barqueiro no rancho, vírgula. Rancho só tinha 3 divisões. O rancho só tinha 3 divisões. Isso aqui é pronome relativo. Aqui nem tem oração subordinada substantiva. Quando chegamos, isso aqui é oração subordinada adverbial temporal. Pedro estava no terreiro debulhando milho, vírgula. Esse que é pronome relativo. Ele havia colhido milho em sua rocinha, ali perto. Então, isso aqui seria uma oração subordinada adjetiva, porque tem pronome relativo. Mas esse lance de ter abstrato CN já deu, né? Mais uma aí, ó, múltipla escolha. No registro do cartório consta isso. Isso consta no registro do cartório. Nada de predicativo. Isso aí é subjetiva, porque o isso faz papel de sujeito. Então, eu já vou botar falso. Ó, morreu. Elas admitiram isso. Elas admitiram o quê? Tem sujeito na frente, perguntou o quê? É o AD. Verdadeiro. Ó, já matei. Tem que ser aqui. Vamos confirmar, né?
Eu me lembro disso. Quem se lembra de OI. Porque eu me lembro de quê? Esse eu me lembro é verbo transitivo indireto. Então essa daqui é verdade. Tá batendo. Nosso medo era isso. Tá errado. Por quê? Porque ela tá ligada pelo verbo ser com determinante. Então aqui era para ser predicativa. Então estava falso. Bateu. Essa é uma que mescla, né? Porque a gente vai fazer também uma folha, vai ter uma aula de oração subordinada adjetiva, né? Então, olha só. E há poetas míopes que pensam... Esse que é pronome relativo, mano. Porque poetas míopes entra aqui, ó. Poetas míopes pensam que é o arrebol. Então, se esse que é pronome relativo, ele está introduzindo uma oração subordinada adjetiva restritiva. Ó, subordinada adjetiva restritiva. E poetas míopes pensam isso, imaginam isso. Eles pensam o quê? Você está pensando o quê? Isso aqui é objetiva direta. Oração subordinada substantivo, objetiva direta. Tá vendo? Diz que é objetiva indireta. Aqui até era. Aqui, ó. Subordinada, substantivo, objetiva direta. Charlie. Se tem pronome relativo, é adjetiva. No caso, não tem vírgula, adjetiva restritiva, né? Então, fácil. Outra mais fácil ainda. Todos tinham certeza disso. Todos tinham certeza de quê? Ou seja, ter, substantivo abstrato, CN. Bananex. Essa, né? E, ó, essa é um pouco maior. Aliás, um pouco não, bem maior, né? Aponte a opção incorreta quanto à classificação do período da oração destacada. Parece isso. Se parece isso, isso parece. Ó, não é objetiva direta, é subjetiva. Mas é um período composto por subordinação. Mas falhou aqui na classificação da oração. Tenho certeza disso. Período composto por subordinação, completiva nominal. Ele queria a incorreta, né? A incorreta já é essa, né? Então a incorreta já é alfa. Deixa eu marcar logo aqui, ó. Ó, aqui tá certo, vamos lá. O fato é isso. Se o fato é isso, ela está ligada pelo verbo ser com determinante. Então ela é predicativa. Antônia saiu cedo e voltou no fim da tarde. Em período composto por coordenação, oração coordenada sindética aditiva, que é a nossa próxima meta, né? Para sexta-feira. Orações coordenadas. Bem grande. Tá? Então, tá certo, porque o E aqui é aditivo. Tá tranquilo. Assinale a alternativa em que o vocábulo que funciona como conjunção. Ó, o jornal a que me refiro publicará seu texto. O jornal ao qual me refiro. Esse que é pronome relativo. O importante é isso. Que todos se convençam. Esse cara já é condição integrante. Que todos se convençam disso. Outra condição integrante. Então, o vocábulo que é conjunção na B. Marquei. Vamos continuar vendo. Foram inúteis os argumentos dos quais fizeram uso durante o debate. Ou seja, fizeram uso de argumentos no debate. Esse que também é um pronome relativo, que ele retoma o termo antecedente. Eu poderia dizer foram inúteis os argumentos dos quais fizeram uso. É importante saber conviver com as mudanças. As mudanças acompanham a existência. Pronome relativo porque está retomando o termo antecedente. Então, conjunção só a letra B, que era conjunção integrante, né? Ok. Leia os períodos abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que traz, respectivamente, a classificação correta das orações subordinadas e substantivas. Casos como o do jogador Serginho, isso aqui ele está exemplificando, né? Casos mostram isso. Casos mostram isso. Casos mostram o quê? Tem sujeito e perguntou o quê? É OD. Objetiva direta. Tá vendo? Isso aqui, ó, um tempo que eu não falo, ó, nas questões da aeronáutica, principalmente, ó, na primeira linha, na primeira parada, normalmente acontece isso. Tem duas, tá vendo? Porque se fosse predicativa ou objetiva indireta, acabou a questão. Aí tá no cruza. Aí depois, Serginho tinha certeza disso. Ter abstrato CN. Isso é bananex, né? Completiva nominal. Então, o que eu tenho que marcar aqui é o quê? Alfa. Tranquilo, né? Vamos lá, questão 165. A oração em destaque é subordinada, substantiva, objetiva, direta. Já a noiva exigia
isso. A noiva é o sujeito. Exigia o quê? Mais uma vez, tem sujeito na frente, perguntou o quê? É OD, tá? Vamos lá. Seu receio era isso, ligada pelo verbo ser com determinante, predicativo. Lembre-se disso. Quem se lembra de OI. Já foi falado também. OI, objetivo indireto. Essa é a mais escrota, né? Só desejo isto, 2 pontos. Apositivo. Assinale a alternativa em que a classificação dada às orações subordinadas substantivas está correta. Ok. Na vida, o essencial é isso. Essa já está errada. Por quê? Porque ela é ligada pelo verbo ser com determinante. Ligada pelo verbo ser com determinante é a nossa querida e amada predicativo. Aqui é a positiva. Esquece. Está errado. Opa, não é segredo isso. Se não é segredo isso, isso não é segredo. Subjetivo. Charlie. Já marquei. Avisei-o disso. Quem avisa, avisa alguém, que é o OD, de alguma coisa, que é o OI. Nada de completivo nominal, aqui é objetivo indireto. Observe o texto abaixo. A no período acima. Aí tem o que é aqui, ó. Eu não sei isso. Então aqui é a objetiva direta, porque tem sujeito que perguntou o que, né? Eu não sei o que. Objetiva direta. Eu não sei quando te dizer isso. Quando eu vou te dizer o quê? Então vai continuar tendo sujeito e vai perguntar o OD, ou seja, tem duas objetivas diretas, uma atrás da outra. Ó, duas orações substantiva objetiva direta, duas orações substantiva objetiva direta. E a atenção começa a florir. Quando sucede a noite esplenda e casta. Esse quando é assim que, logo que, sucede a noite esplêndida e casta. Essa é subordinada adverbial temporal, mano. Aqui, ó, oração adverbial temporal, ou seja, é delta. Lembre-se, o quando, tá vendo? Aqui tem as duas incidências do quando. Quando ele vai dar a objetiva direta, que tem sujeito perguntou o quê, e quando troca por assim que é adverbial temporal. Maneirinha. Aqui, ó, tá aqui no meio das orações subordinadas substantivas, mas é mais função do que, né? Aqui é um flashback, ó. Protegei os meninos ricos, vírgula, que ou pois toda a riqueza não impede. Ele quer quando é condição coordenativa. Aqui já é uma. Protegei os meninos ricos. Aqui é imperativo. Protegei é protegei vós. Então tá chamando para conjunção coordenativa explicativa. Então a 1 já é coordenativa explicativa. Ou seja, ou é 1 apenas ou 1 e 2. Tá. Não impede isso. Que eles possam ficar doentes ou tristes. Não impede isso. Toda a riqueza não impede isso. Isso aqui é conjunção integrante. Conjunção subordinativa integrante. Não é conjunção coordenativa. Protegei o menino estuda. Isso aqui é pronome relativo. E o menino trabalha. Outro pronome relativo. E protegei o menino é apenas moleque de rua. Outro pronome relativo. Ou seja, conjunção coordenativa aqui, neném, só um, que é uma conjunção coordenativa explicativa, que é o que troca por pois ou porquê, tá? Assinale a alternativa em que há conjunção integrante. Beleza. O diretor não sabe isso. Se ele não sabe isso, esse C é conjunção integrante. Eu já marquei. Aqui vamos classificar os outros queijos. Amo-a tanto ao tanto subentendido. Amo-a tanto que é um desespero. Isso aqui é consecutiva. Conjunção subordinativa consecutiva. Não duvide de nada, vírgula, pois neste mundo tudo é possível. Esse aqui é conjunção coordenativa explicativa. Há dentro de todo homem uma tragédia. Uma tragédia ele ignora a tragédia. E uma comédia que ele vive a comédia. Isso aqui é pronome relativo, os dois, né? Tem nada de conjunção integrante. Conjunção integrante é o macete do isso. O diretor não sabe isso. Assinale a alternativa que contém uma oração subordinada substantiva apositiva. A positiva é aquela dos dois pontos, né?
Aqui, o que acontece? Tá vendo? A C e a D tem 2 pontos. Mas olha só uma notícia foi motivo de festa, 2 pontos. Isso, que veriam novamente a avó. Essa é a positiva. Tá vendo? Tem a condição integrante e tal. Essa é a positiva. Agora, essa outra que tem 2 pontos, não tem nada de positivo. Aqui está introduzindo um discurso. Ó. Desejando voltar, dizia o pai comovido ao filho, vírgula, não hesite, 2 pontos, estaremos aqui. Então aqui não tem nenhum, tipo assim, aqui ó, só uma notícia foi motivo de festa, 2 pontos. Isso aqui é um aposto para dizer qual foi a notícia que foi motivo de festa. Então, essa questão eu gosto, por quê? Porque às vezes a pessoa acha que os simples 2 pontos vai gerar a positiva. Então é bem legal, uma questão CFT de 2005. Ó, também 2005, só que aí bananada, né? Seria fundamental isso. Se seria fundamental isso, isso seria fundamental. Então ela é subjetiva. Substantiva, subjetiva. Mole. EAGS 2006. Ele quer que não está corretamente classificada, ou seja, ele quer errado. O desejo de Capitu era isso. Bom, aqui ela está ligada pelo verbo ser com determinante. Predicativa, tá certo. Inocentemente, eu não percebo ainda isso. Eu não percebo o quê? Quem percebe, percebe uma coisa. É objetiva direta? Sim. Pouco a pouco, veio-lhe a persuasão disso. Persuasão é mesmo de convencimento, né? Persuasão de quê? Persuasão é nome. Essa tá errada, mané. Não é objetiva indireta, não. É completiva nominal. O erro tá aqui, ó. A EAGS 2006, ó. Agora é uma coletânea, né? Foi preciso isso. Ou seja, isso foi preciso. Subjetiva. Só para poder lembrar, né? Esse para que tudo se resolvesse, a fim de que, é uma oração subordinada, adverbial, final. Beleza? Tranquilidade, né? Vamos lá. SESG. SESG é o antigo curso de especialização de soldados de aeronáutica. Eu sei isso. Eu sei que amanhã ouvirei o martelo do ferreiro. Quando eu falo eu sei o quê, a objetiva direta é o eu sei que amanhã ouvirei o martelo do ferreiro. Então eu sei que já tem uma oração subordinada substantiva. Tem uma subordinada substantiva? Tem. Tá com toda a cara de ser a ser. Quando acordar, ou quando de novo aqui, ó. Esse quando acordar é assim que eu acordar. Quando troca por assim que, ficou até engraçado agora, né? Quando troca por assim que ou logo que é adverbial temporal. Oração subordinada adverbial temporal. Então, aqui nós tínhamos a letra C. Tu vê que é uma questão de soldado antiga, que também é bem interessante. Beleza? Vamos lá, questão 174, ó. É a AGS 2007. Hoje, todo mundo sabe, na teoria e na prática, que o corriqueiro não é notícia. Otto Lara Rezende. Assinale a alternativa que possui o mesmo tipo de oração subordinada substantiva destacada no período acima. Ó, hoje, todo mundo sabe isso. Ou seja, todo mundo sabe o quê? Tem sujeito que perguntou o quê? É OD. Essa é a oração subordinada substantiva objetiva direta. Todo cidadão espera isso. Todo cidadão é o sujeito. Todo cidadão espera o quê? Já? Festa de A, né? É fundamental para o país isso. Isso é fundamental para o país. Subjetiva. Porque o isso faz papel de sujeito. O povo está esperançoso disso. Esperançoso a gente já falou. É adjetivo. Vai dar o quê? CN. A grande tristeza da população foi isso. Ó, o foi aqui, o verbo ser. Ela é ligada pelo verbo ser e tem determinante. Essa é a predicativa. CFS 2008. Ó, coloque certo ou errado. Aqui, ó, que é aquela questão que apareceu lá na frente, do convencer, ó. Essa questão ferrou muita gente. Porque o historiador convenceu quem? As autoridades. Ó, D. E convenceu de quê? Ó aí. Quem convence alguém de alguma coisa, tá vendo? 2 vezes. Então aqui não é o completivo nominal, é o aí. Convencer alguém de alguma coisa. Então aqui estava errado. Então não é para cá, é aqui. Tínhamos dúvidas disso. Ter abstrato CN. Errado. Já matei. É Charlie.
Vamos lá. Nossa esperança é isso, ligada pelo verbo ser com determinante, predicativa, tá certo. A população espera isso. A população é o sujeito. A população espera o quê? Tem sujeito que perguntou o quê? É OD. Olha lá. Bem tranquila, né? Mas muita gente errou essa questão. Agora CFS 2009. Vamos lá. Ninguém nunca soube isso. Ninguém, que é o sujeito, nunca soube o quê? Tem sujeito que perguntou o quê? É OD. Objetiva direta. Eita, acabou. Alguns, que é o sujeito, afirmam isso. Alguns afirmam o quê? Outra objetiva direta. Só estou confirmando, tá, gente? Mas todos têm certeza disso. Ter abstrato CN. Isso é manjada, né? Se tem certeza. Tem certeza de CN. Manjadinha. 177. É a GS 2010. Observe. Deixa quieto. Há no período duas orações subordinadas substantivas, que se classificam como. É bom que você nem observe nada para você ver o que ele está querendo, porque ele está falando de oração subordinada substantiva, porque essa primeira aqui, quando saímos do batel, é temporal. Mas ele não quer saber dessa. Ele quer só a substantiva, porque é assim que saímos do batel. O capitão nos disse que seria bom. O capitão nos disse isso. Ó, o capitão é o sujeito. Isso aqui é o sujeito. Sujeito. O capitão disse o quê? Porque está fora de ordem. O capitão disse o quê? Isso. É o AD. E disse a quem? A nós. Ó aí. Mas a oração aqui é objetiva direta. Ó, mais uma vez aquela historinha, né? EAGS é fogo. 2 OADs. Só para dizer que está no cruza. Seria bom isso. Se seria bom isso, é porque isso seria bom. Ah, então é subjetiva. Subjetiva. Isso seria bom. CFS 2011. Considerando as orações subordinadas substantivas. No período, pá. É importante que sejam colocados avisos nos estabelecimentos. É importante isso. Ou seja, isso é importante. É subjetivo. Beleza? É uma subjetiva. Comunicando isso. Comunicando isso. Avisos comunicando o quê? Então agora é o AD, objetiva direta. Ou seja, ou você vai ter objetiva direta e uma indireta, ou duas objetivas diretas. É o que está se desenhando. Mas não podemos nos esquecer disso. Quando ele falou não podemos nos esquecer disso, essa é a objetiva indireta. Porque é pronominal, ó. Nos esquecer disso. Quem se esquece, esquece de alguma coisa. Tá aqui, ó, objetiva indireta. Então tinha uma subjetiva, uma objetiva direta e uma objetiva indireta. Vamos lá. Agora aqui, ó, CFC 2011. É o antigo curso de formação de cabos da aeronáutica. Assinale a alternativa em que a oração subordinada de destaque é classificada como substantiva subjetiva. Já parecia certo isso. Se parecia certo isso, é porque isso parecia certo. Já é subjetiva. Alfa. Só tem um sonho, 2 pontos. Que meu filho seja feliz. A positiva. Meu desejo era que ele encontrasse sua família. Meu desejo era isso. Aqui o era é verbo ser, ligada pelo verbo ser com determinante, predicativo. Você sabia isso? Você sabia o quê? Objetiva direta. Tem sujeito na frente, perguntou o quê? É OD. 180, CFS 2011. A classificação da oração subordinada substantiva está incorreta. É preciso isso. Se é preciso isso, isso é preciso, subjetiva. Dizem, aqui ó, sujeito indeterminado. Dizem isso. Então, tem sujeito na frente, só que eu não posso determinar. Dizem o quê? Então, tem sujeito perguntou o quê? É o AD. Afinal, me convenci disso. Quem se convence de alguma coisa. Ó aí, isso aqui é ó aí mesmo. Agora aqui está bem errado. Até porque a gente já falou várias vezes, né? Estávamos certos. É o trio. Estávamos certos, estávamos convictos ou estávamos convencidos. Os três vão chamar CN. CN clássicos. Tranquilidade? Vamos lá, questão 181. EAGS 2012.
Em qual alternativa a oração em destaque classifica-se como subordinada, substantiva, objetiva, direta? Vamos lá, tem que se atentar para o que está em negrito, né? É importante que a sociedade se conscientize disso. Essa já não é objetiva direta, porque não tem como ter a preposição. Quem se conscientiza, isso aqui é um verbo transitivo indireto. Essa é o aí. Esquece essa. É fundamental isso. Aqui faltou negritar o quê? Tá? A oração é essa. Se é fundamental isso, é porque isso é fundamental. Essa é subjetiva. Ok. Nosso desejo é isso. Essa também não é objetiva direta, a gente já viu, ó. Ligada pelo verbo ser com determinante. O que ela é? Predicativa. Aí a objetiva direta só pode ser a delta. Vamos conferir. Ó, o sujeito está oculto aqui, ó. Nós não podemos admitir isso. Nós não podemos admitir o quê? Então, tem sujeito na frente e perguntou o quê? É OD. Essa é tranquila, né? Bem grande até, né, a questão. Vamos lá, questão 182, CFS 2012. Minha suspeita é isso. Então, ela está ligada pelo verbo ser e tem determinante, que pode ser um artigo ou um pronome. O que ela é? Predicativa, ao nível. Isso aí geral acerta, cara. Aí, aqui, ó, CFS 2013. Eu percebi isso. Se eu percebi isso, eu percebi o quê? Ou seja, tem sujeito na frente, perguntou o quê? É OD, objetiva direta. Bananada, né? Agora, do antigo curso de formação de taifeiros. A população não sabe isso. A população é o sujeito. Ainda não sabe o quê? Mais uma vez, tem sujeito na frente, perguntou o quê? É OD. Agora, a população ainda não sabe isso. Não entendi essa questão, estou tentando entender ela até hoje. Ele só trocou a condição integrante. Aqui ele botou o Q e aqui ele botou o C. Mas continua sendo AD, pô. Não entendi nada. Isso daí é questão dada. É a AGS 2013. Não há comprovação científica disso. Comprovação científica de quê? Ou seja, a pergunta está saindo do nome. Comprovação de quê? Comprovação é nome. O que vai dar? CN. Perguntou ao nome. Com preposição? CN. CFT 2014. Ele quer saber onde é que tem uma completiva nominal. Vamos lá. Era exigido pelo professor isso. Então, se eu for arrumar aqui, vai ficar isso era exigido pelo professor. Essa é subjetiva. O professor naquela escola sempre exigia isso. Então, o professor naquela escola, o professor, que é o sujeito, exigia o quê? Tem sujeito que perguntou o quê? É OD. Naquela escola havia a exigência disso. Aí tu vai falar assim, exigência de quê? Exigência é nome. Ah, tá. Então, aqui é o CN. Aqui é o CN. Letra C. Naquela escola exigia-se isso. Se exigia-se isso, é porque isso era exigido. Pode esse ser PA? Sim, partícula passivadora. Então aqui é oração subordinada substantiva subjetiva. Funciona como sujeito. Se tem partícula passivadora, tem sujeito. E a AGS 2014. Estamos avançando ao longo dos anos, né? A verdade é que o rei manteve Sherazade viva. A verdade é isso. Então, ela está ligada pelo verbo ser e tem determinante. O que ela é? Predicativa. Está no cruza. Ok. O rei manteve Sherazade viva e pediu, e o rei, que está oculto, né? Ele, o rei, pediu isso. Ele pediu o quê? Então, se tem sujeito, mesmo que seja oculto, perguntou o quê? É porque é OD. A objetiva direta. Então a resposta era Charlinha. Tranquilo? Vamos lá, questão 188, CFS 2015. Considere texto abaixo. Questão grande, né? Todos os alunos estavam cientes disso. Cientes de quê? Ciente vai chamar CN. Ok. Os próprios representantes de classe insistiram
nisso. Ou seja, eles insistiram em quê? Quem insiste, insiste em OI. Isso aqui vai ser o objetivo indireto. Dessa forma, o reitor decidiu isso. O reitor decidiu o quê? Tem sujeito que perguntou o quê? É OD, mano. Objetiva direta. Então, o que a gente pode marcar aqui? Vamos lá. A primeira é completiva nominal. A segunda é objetiva indireta. A terceira é predicativa? Não. A primeira é completiva nominal. A segunda é objetiva indireta. A terceira é objetiva direta. Delta. Vamos lá. Questão 189. É a GS 2015. A verdade é que o rapaz tem medo. Então, a verdade é isso. Ligada pelo verbo ser com determinante, é predicativa. Parou. Para tudo, né? Não tem um para tudo? Que isso, Dedé? O rapaz tem medo de que as pessoas descubram. Ele tem medo disso. Ele tem medo de quê? Ter substantivo abstrato CN. E as pessoas descubram isso. As pessoas é o sujeito. Descubram o quê? Tem sujeito que perguntou o quê? É o AD, mano. Delícia, hein? CFS 2015. O candidato, no final da campanha, tinha plena convicção disso. Aqui é ter abstrato CN. Eu sei, mas aqui ele não quer. Ele quer que você diga que é conjunção integrante. Conjunção subordinativa integrante. Porque trocou por disso. Trocou por disso, nisso, isso, é conjunção integrante. Seria CN? Seria. Ó, ter abstrato. A única diferença é que ele botou um adjetivo aqui no meio, tá? Ele podia dizer que ele tinha convicção de que ganharia as eleições. Se ele tinha plena convicção, não vai alterar em nada. Ter abstrato CN. Aí tu fala, Pota, quando a pessoa fala que tem convicção de alguma coisa, vai chamar completiva nominal? Sempre. Ó, CFS 2016. Marque a alternativa que contém a oração subordinada de mesma classificação da oração subordinada presente na frase a seguir. A solução é que você desista logo. A solução é isso. Então, ela está ligada pelo verbo ser com determinante. Temos a nossa querida e amada predicativa. Ok. Agora, vamos lá. Que ele volte é bom. É bom que ele volte. É bom isso. Se é bom isso, vai ficar isso é bom. Essa é subjetiva. A única alternativa era isso. Opa, matei, hein? Ó, ligada pelo verbo ser com determinante, predicativa. Bola. Vamos ver as outras. Não me esqueço disso. Se eu não me esqueço, eu não me esqueço de OI. Não imaginava isso. Quer dizer, eu não imaginava ou ele não imaginava isso. Ele não imaginava o quê? Essa aqui é o AD. Por quê? Porque tem sujeito oculto e perguntou o quê? Aí é o AD. Tá? 192. É a GS 2016. Ele falou que quais são as que contêm orações subordinadas substantivas. Tá, vamos lá. Parece que já nascem sabendo. Parece isso. Se parece isso, vai dar isso parece. Essa aqui é oração subordinada substantiva subjetiva. Porque o isso faz papel de sujeito. Então, a número 1 tem. Então, ó, é uma dessas duas. Esquece aqui, esquece aqui. A 2 é maneira, ó. No nosso tempo de criança, é que era bom. Esse é que é um expletivo, locução expletiva ou de realce. Tipo, no nosso tempo de criança era bom. Aqui não tem oração subordinada substantiva, porque isso aqui é expletivo ou partícula de realce. Shakespeare dizia isso. O sujeito é Shakespeare, gostou da pronúncia? Dizia o quê? Tem sujeito que perguntou o quê? É o AD, mas é a oração subordinada substantiva. Ou seja, se a 2 não tem, tem que ser essa. Olha que interessante aqui na 4. Quantas vezes deixamos de receber bênçãos? Esse aqui é pronome relativo, porque ele vai retomar bênçãos. Tu vai jogar o bênçãos aqui, vai ficar bênçãos nos são dadas. Então, essa oração seria adjetiva restritiva. Ó, eu penso, eu imagino isso. Que aquilo, eu penso que aquilo que estamos procurando é uma experiência de estar vivos. Penso que aquilo é uma experiência de estar vivos. Essa é a objetiva direta. Essa aqui está sublinhada. E nós estamos procurando aquilo. Esse aqui é pronome relativo. Está retomando aquilo. Aquilo vai entrar aqui. Mas tem objetiva direta? Tem. A objetiva direta é penso
imagino que aquilo é uma experiência de estar vivos. Essa seria, a que está sublinhada seria objetiva direta, porque eu penso o quê? Eu imagino o quê? Tá? Maneirinha essa. CFS 2017. Ele quer saber onde que é a objetiva direta. Já é a A, né? A noiva exigia isso. Ela exigia o quê? Isso. Tem sujeito que perguntou o que é o AD. Essa acho que estava repetida, né? Essa já apareceu antes. Essa é predicativa, essa é objetiva indireta, quem se lembra de OI, e essa é a positiva. Tá, vamos dar corda. É a GS 2017. Quando entrou em casa, assim que entrou em casa, essa aqui seria temporal. Naquele dia foi a irmã quem lhe abriu a porta perguntando isso. A irmã perguntando isso. Ou seja, a irmã perguntando o quê? Se tem sujeito que perguntou o quê, neném? É o AD. Objetiva direta. Fácil essa, né? Vamos lá. CFS 2018. Ele quer saber quantas orações subordinadas substantivas estão contidas no texto acima. Vamos lá. Ana estava muito frustrada consigo mesma. Ela, vírgula, que se achava a mulher mais forte para vencer as adversidades, esse que é pronome relativo. Ela se achava a mulher mais forte para vencer as adversidades. Ela percebeu isso. Já tem uma aqui, ó. Ela percebeu o quê? Essa aqui é oração subordinada substantivo objetiva direta. Ela nunca teve dúvida disso. Ó, o ter abstrato CN, ó. Ter abstrato CN. Já tem duas. Mas a verdade era isso. Se a verdade era isso, ela está ligada pelo verbo ser e tem determinante. Então aqui nós temos a predicativa. Então nós temos três orações subordinadas substantivas. Uma OD, uma CN e uma predicativa. 3. Resposta C. Charlie. Tranquilidade? Vamos lá, questão 196. Para relacionar, né? Todos sabem isso. Todos sabem isso. Todos é o sujeito. Todos sabem o quê? Tem sujeito que perguntou o que é OD. Número 1. Tá vendo? É isso que eu falo aqui, ó. Era de se esperar que daria 1 para poder dizer que está no cruza. Sabe-se isso. Também já fizemos parecida com essa. Se sabe-se isso, vai dizer que isso é sabido. O C é PA, então, se tem partícula passivadora, o que tem? Sujeito. Tá no cruza. Durante a noite, Riobaldo, olha o nome, hein? Riobaldo, teve a sensação disso. Teve a sensação de quê? Sensação de quê? Então, T, substantivo abstrato, CN. CN é 2. Aí tu vai falar, caramba, tá no empate ainda, Pota. Foi até o final. Começou com convém, é subjetiva. Convém isso. Se convém isso, isso convém. Subjetiva. Subjetiva é número 3. Então, qual que eu tenho que marcar? Alfa. Vamos lá, 197. Ele quer saber qual é que é a objetiva indireta. Já é a A. Aqui ninguém se opõe a isso. Já falei e torno a repetir. Quem se opõe ao AI. Isso aqui é VTI. Lembra lá na frente que eu falei que já tinha caído? Olha ela aí, ó. Caiu no CFS. Seu medo era isso. Ligada pelo verbo ser com determinante. Predicativa. Nunca se sabe isso. Se nunca se sabe isso, é porque isso nunca é sabido. Esse ser é uma partícula passivadora que foi atraída pelo advérbio. O advérbio atrai. Tira o nunca da jogada. Vai ficar o quê? Sabe-se isso. Isso é sabido. Então é subjetivo. Maneirinha é essa. Mas é subjetivo. Eu perguntei-lhe isso. Eu perguntei o quê? Isso. OD. Que é a objetiva direta. E perguntei a quem? A ele. Olha aí. Essa que está em negrito é a oração subordinada, substantiva, objetiva direta. É aquela parada do quando. Esse quando aqui eu não posso botar temporal não, tá? É a GS 2019. Assinale a alternativa que apresenta a classificação incorreta. Vamos lá. Eu suponho isso. Suponho ser ele o homem de palavras sinceras. Aí o cara vai falar, ué, mas não tem condição integrante? É porque aqui ela é reduzida. Reduzida de infinitivo. Como ela estaria... Ó, ela não é adverbial. O erro já está aqui. Ela é subordinada, substantiva, objetiva direta. Reduzida de infinitivo. Porque eu suponho o quê? Quem supõe, supõe alguma coisa. Eu suponho o quê?
Ah, tá, beleza. Então é objetiva direta. Se fosse desenvolvida com conjunção integrante, como ficaria? Eu suponho que ele seja o homem de palavras sinceras. Aí ela não seria mais reduzida, porque houve a presença da conjunção integrante. Só depois disso, eu percebi isso. Eu percebi isso. Então, quando eu falei eu percebi isso, esse quão, ele é um advérbio de intensidade, mané. Quão sinceras eram as palavras dele. Ou seja, as palavras dele eram tão sinceras. Ah, essa aqui é subordinada substantiva. Justaposta, porque não tem condição integrante. Só depois disso, eu percebi a sinceridade que as palavras dele continham. Esse que é pronome relativo, porque ele está retomando a sinceridade. Eu vou dizer que as palavras dele continham sinceridade. Subordinada adjetiva, que seria restritiva. Ok. Só depois que cair em mim, esse depois que, só quando cair em mim, só logo que, quando, depois que, isso aqui é temporal, tá? Oração subordinada adverbial temporal, também estava certa. 199, CFS 2020, mais recente, ó. O taverneiro declarou isso. O taverneiro é o sujeito. Ele declarou o quê? Sujeito. Tem sujeito que perguntou o quê? É o AD. Aqui, ó, objetiva direta, objetiva direta. Tá vendo aquela história que eu falo para vocês, ó? Aqui na frente, ó. Ganhou a que tinha mais. Aí tinha certeza disso. Se eu tinha certeza disso, neném, essa é a mais manjada de tudo, CM. Qual que eu tenho que marcar? Charlie. E, finalmente, a última, que é a última questão, a última prova de AGS, né? Doutor Urbino era demasiado sério para achar isso. Para ele achar isso. Para ele achar o quê? Objetiva direta. Porque tem sujeito e perguntou o quê? Aí tu vê que a objetiva direta tinha duas, ó. Tá vendo? Aí, pelo contrário, ele perguntou a si mesmo, confuso, isso. Ele perguntou o quê? Isso. Essa é a objetiva direta. Que ele perguntou o quê? Isso. E perguntou a quem? A si mesmo, que é o aí. Tu tá perguntando isso a alguém. Ah, tá. Então essa é a objetiva direta. Isso. Objetiva direta. Tá vendo? Mas eu tenho que marcar aqui. Alfa. Finalmente. Ufa. Gente, espero que vocês tenham gostado, tá? Vai ter muita coisa ainda pela frente, esse período de quarentena. E a gente vai trabalhar bastante ainda para poder vocês conseguirem aprender. Não só vocês, porque se o YouTube não acabar um dia, isso daí vai ficar para que quando os filhos de vocês cheguem em casa, você chegar em casa do trabalho, quem chegar do quartel, sargento, ali em nome de Deus, fala: mãe, eu não sei. Sabe sim, filha, toma aqui, ó, tá aqui o PDF, pode fazer, assiste a aula 3, 4 vezes no Pota. Vai lá, tchau, não me perturba não, beleza? Forte abraço e até a próxima.